Poucos homens na Bíblia viveram dias tão difíceis, de tanto sofrimento, como o profeta Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem, tentou de todas as formas fugir a esse chamado, escapar da missão que lhe estava proposta, não consegue e vive antes, durante e um pouco depois do mais duro momento na vida da nação de Israel. Ele profetiza, ele antecipa, ele avisa que o estilo de vida transgressor vai desaguar inevitavelmente num juízo de Deus, numa avaliação de Deus, e conquanto Deus seja longânimo, paciente, benigno, ou numa linguagem bem popular, ele diz a Israel, conquanto Deus tenha um pavio longo, há um momento em que Deus diz basta, chega. E ele avisa que essa hora está se aproximando, que a multiplicação da transgressão, que a criatividade no transgredir, a fertilidade do povo em multiplicar formas de pecar, de desobedecer, não irá prejudicar a Deus, obviamente, mas trará sobre si um juízo que, se não é necessariamente uma punição, é colheita e resultado do estilo de vida até ali vivido. E ele tenta de tudo. Ele apela para as artes, ele apela para as coreografias, ele chega a andar no meio da multidão com um par de chifres de boi na cabeça, dando chifradas no povo, ferindo. E quando as pessoas reclamavam dos ferimentos e das dores provocadas pelas chifradas, ele dizia, muito mais vai doer a avaliação, o juízo de Deus. Um dos profetas chega a tomar uma espécie de frigideira e colocar esterco e fritar, para que o cheiro horroroso que dali subia fosse uma mensagem de que aquele estilo de vida chegava assim diante de Deus. Outro, Ezequiel, num desespero profético, para tentar estancar a avalanche de pecados em que o povo havia se metido, porque infelizmente o pecado é como progressão geométrica, ele não progride lentamente. Ezequiel desfila absolutamente nu pelas ruas de Jerusalém, chocando, e eles tentam de todas as formas acordar o povo do torpor dessa vida de anestesiada provocada pela transgressão, que vai trazendo insensibilidade à consciência, cauterizando a consciência, chegando a um ponto em que a consciência já não diz mais nada e em que o vale tudo se instala e o que importa é se fazer o que se quer fazer e o prazer a qualquer custo. É nesse contexto que Jeremias vive. E num desses momentos, ele recebe de Deus a seguinte orientação: sobe à casa do oleiro, vai lá, eu quero te mostrar uma coisa. A agonia é grande, o abafo é grande, ele já não suporta, e diz o texto que, em obediência a Deus, que falou dispõe-te, ele então vai à casa do oleiro e começa a observar o trabalho daquele profissional, que eu pessoalmente tenho uma admiração tremenda pelo trabalho manual, artesanal dos oleiros, o que eles conseguem produzir com o barro
ou no barro, Deus então começa a usar aquilo como aula e instala uma pedagogia para transmitir a Jeremias uma mensagem extraordinária. Não foi assim num púlpito, não foi numa cátedra, foi na observação do trabalho que Deus lhe mostrou pelo menos quatro coisas preciosas e que servem para a nossa vida hoje e que tem a ver com a nossa vida, porque muitos de nós nos sentimos às vezes assim, nos sentimos ou anestesiados, ou acostumados, ou numa rotina de transgressão tal que já não temos sensibilidade para perceber o perigo que corremos, ou então nos sentimos como este barro nas mãos do oleiro, como um vaso quebrado, rompido, e às vezes vem a ideia de que não tem mais jeito. E observando o oleiro trabalhar, o próprio Deus dá uma aula a Jeremias. E o primeiro ponto é esse. Jeremias aprende que Deus não desiste de trabalhar em nossa vida. Olha aqui, queridos. Se você crê, se você é só um frequentador, um religioso, ou um supersticioso, que faz de Deus amuleto, transforma a Deus em pé de coelho, mas se você de fato crê, se esse crer está no coração, olha aqui para mim, Deus está trabalhando na sua vida. Agora não pense que o trabalhar de Deus é sempre confortável, eu diria que é o inverso. Na maioria das vezes é desconfortável, porque Deus tem alvo e o que interessa a Deus é o fim, onde isso vai dar. Jeremias vai e observa que o oleiro tem nas mãos um vaso e que este vaso quebra-se, rompe-se, parte-se, torna-se inútil como vaso. Nota que esse vaso não presta mais para nada, está estragado, mas ele começa a perceber uma coisa: o oleiro não joga os restos ou o resto que sobrou do vaso no lixo, não descarta, não coloca à parte para ser levado, por exemplo, para o vale de Guiena, que era o lixão de Jerusalém. Antes, Jeremias percebe que o oleiro pega o vaso, trabalha com aquilo, molda, faz dele um novo vaso e aprende que, ainda que sejamos transgressores e nos quebremos ou sejamos quebrados, moídos e partidos por um estilo de vida pecaminoso, ainda assim, Deus não desiste de nós. Ele não abdica do direito de trabalhar em sua vida. Nós somos muito preciosos para Deus, para Ele nos descartar como se fôssemos alguma coisa sem valor. É por isso que a cruz foi a cruz. Esses dias eu vi, girando em algumas mídias, uma mensagem muito bonita, mas com um conteúdo teológico perigoso. E eu fico muito atento a isso. Porque o conteúdo teológico falava da cruz, e depois de uma argumentação poética, bonita e verdadeira, estabelecia uma conclusão perigosa, de que o Senhor tinha pago a Satanás o preço pela nossa redenção. Isso é coisa do inferno. Deus jamais pagaria nada a Satanás. O sacrifício de Jesus não foi para pagar coisa nenhuma a Lúcifer, foi para satisfazer a justiça de Deus. Você pode imaginar Deus entregando um único filho como moeda de pagamento ao diabo? Não.
Se você lê o Antigo Testamento e lê principalmente sobre os sacrifícios expiatórios, o dia da expiação, você vai ver que aquele sangue derramado foi para o Pai. Está aqui a oferta, a tua justiça está satisfeita. Este vaso quebrado, partido, ruído, inutilizado, arrasado, acabado, eu compro, eu pago e eu te entrego, e tudo está resolvido, e o véu rasgou-se e o problema acabou. Então, a primeira lição que Jeremias aprende é essa. E às vezes eu posso até parecer chato, porque eu insisto, eu não negocio a verdade da palavra de Deus. Pode ter linguagem poética, ser lindo, arrepiar, ser bonito. Se não cabe no gabarito da palavra, vá de retro. Então, a primeira coisa que você que me vê pela internet ou está aqui, precisa aprender a seguinte: por mais estragado que você esteja, Deus não para de investir em você. Ainda que você desista de você, Deus não desiste de você. Ainda que a família desista de você, ainda que a igreja desista, ainda que os pastores, o bispo, todo mundo desista, Deus não desiste de você, porque se Deus desistisse de nós, eu não estaria aqui. Jeremias olha o vaso quebrado, o destino é o lixo, é para ser jogado fora, só tem caco, não presta mais para nada, mas o oleiro não descarta. A segunda coisa que Jeremias aprende nessa pedagogia é que antes de Deus trabalhar através de nós, Deus trabalha em nós. João Batista foi preparado 30 anos para um ministério de 6 meses. Foram 30 anos de preparo, de ensino, de formação, de Deus falando, para desempenhar um ministério de 6 meses. Hoje há pessoas que com preparo de 6 meses querem ter 30 anos de ministério. Um vaso é feito para um propósito. Ninguém faz um vaso. Um oleiro não vai trabalhar num vaso simplesmente para dizer: acabei e joga fora. Pronto, acabei o vaso, está pronto, põe no lixo. Não, tem um propósito, uma utilidade. E um vaso defeituoso, com trincas, rachaduras, não pode cumprir o propósito para o qual foi criado. E é por isso que o oleiro pacientemente volta a fazer do mesmo vaso outro vaso para a glória do Senhor. Então a verdade que Jeremias aprende é essa: antes de Deus usar a nossa vida, Ele trabalha em nossa vida. Na região onde hoje está Tiro e Sidom, ao norte de Israel, no Mediterrâneo, floresceu a civilização fenícia, comerciantes extraordinários, até hoje cantados em verso e prosa. E os fenícios eram conhecidos pela habilidade, o traquejo no comércio, sabiam negociar, cruzaram mares. E eles vendiam nas feiras da região onde hoje é Tiro e Sidom, panelas que eram conhecidas na região, panelas de barro muito boas, mas, como acontece até hoje, entre os comerciantes havia aqueles que os cariocas chamam hoje de espertos. Então eles preparavam a panela de barro e notavam que ela ficava com defeito, fragilizada num ponto com um buraco, tapavam aquilo com cera, davam a mão de tinta e punham à venda mais barato. As pessoas levavam e quando botavam água, qualquer coisa, e levavam ao fogo para ferver, para cozinhar alguma coisa, obviamente a cera derretia e o que estava dentro ia embora. Então os comerciantes honestos, os fenícios honestos que vendiam estas panelas, eles bradavam e diziam que esta é sincera, isto é, sem cera. A palavra sincera vem daí, sine cera, isso é, sem remendo, sem tapume. Aqui não tem cera, é o que você vê.
O que Deus está querendo fazer na vida de muitos de nós é exatamente tirar esses tapumes de cera que, se levados às provações da vida, derreterão e o que tem dentro vai embora. Ele pacientemente trabalha em nossa vida. Sabe por quê, queridos? Por uma razão simples. Deus está muito mais interessado em quem você é do que o que você faz. Olha aqui para mim, Deus não precisa do que nós fazemos. Deus quer o que nós somos. O negócio de Deus conosco não é por necessidade de Deus, é por amor incontrolável. A busca de Deus por nós não é porque Deus precise de nós, e coitadinho de Deus se o bispo não pregar. Coitadinho de Deus se eu sair do ministério onde eu trabalho. Coitadinho de nós. Deus não precisa do que eu faço. Deus está interessado no que eu sou, porque para Deus, caráter é mais importante do que desempenho. Vida precede ministério, e por isso, antes de trabalhar através de você, Ele trabalha em você. É verdade que o mensageiro nunca estará à altura da mensagem. A pregação do Evangelho é a única circunstância no mundo e na história onde a mensagem é muito maior do que o mensageiro. É por isso que o apóstolo Paulo pergunta: quem é idôneo para essa obra? Ninguém. À luz do gabarito de Deus, ninguém é habilitado, capaz, idôneo, tem retidão suficiente para sentar e oferecer-se como molde, como padrão ou como modelo. No entanto, a luta de Deus é inconstante, e Ele primeiro não desiste de nós, e a segunda razão é essa, porque Ele está muito mais interessado em você, no que você é, do que no que você faz. O que você faz vem a reboque, é consequência. E a avaliação de Deus na nossa vida não é feita pela métrica do sistema. O sistema trabalha quantitativamente. O sistema avalia do ponto de vista linear. Eu tenho dito, do ponto de vista do sistema, Jesus foi fracassado, porque em 3 anos investiu em 12. E nos 12 que ele investiu, só um sobrou. Um traiu, além de traidor, era ladrão. O outro negou. Os outros fugiram. Isso, se for feita uma avaliação do ponto de vista do sistema, se fosse resultado do trabalho de um coach, ele estaria despedido. Isso não cumpriu nada em 3 anos, 24 horas por dia, e dá no que deu. Só que é um processo. Esta semana eu estava vendo um DVD do Caio sobre discipulado. E ele diz o seguinte: a carreira do discípulo se dá na vida, não é numa sala, não é numa aula. Eu não posso dar a você um diploma, é na vida. E ele diz: olhe, Pedro, nos 3 anos de vida, Pedro cai, escorrega, nega, trai, mente, arranca a orelha de um com a espada, mas está sendo construído, está num processo. O importante é que Pedro era esse vaso rachado nas mãos do oleiro. E quando ele recebe a bênção do Espírito Santo em Pentecostes, dali até a morte, crucificado, nunca mais ele negou Jesus de Nazaré. Então Deus está trabalhando, bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, queridos, quando Jeremias observa o trabalho do oleiro, ele aprende uma outra lição: que Deus não faz reparos no vaso velho, Ele faz um vaso novo. Deus não trabalha com remendo. Deus não trabalha com esparadrapo, com band-aid. Deus não trabalha com ataduras. Quando o vaso se torna inútil, quebrado, Ele não descarta, Ele prepara
e ele faz do velho vaso um vaso novo, de tal forma que as pessoas olham e dizem: mas escuta, esse não é aquele, esse está melhor do que aquele. Onde é que está o vaso ruim, rachado? Não é esse, não, você está mentindo. Eu conheci, eu andei com ele, eu caminhei com ela. As marcas que ficaram na vida dele e na vida dela nunca mais poderiam desaparecer. E esse que eu estou vendo não tem marca, não tem risco, é 0 quilômetro, é completamente novo. Sabe por quê? A vida com Deus não é apenas a aplicação de uma camada de verniz ético. Deus não pega a gente e diz: vou dar uma pincelada, uma maquiada, e aí você por fora fica bonitinho, mas por dentro está podre. É como sepultura. Jesus disse: você vai no cemitério e tem uns mausoléus que dá vontade de você morar lá, vivo. Tem mausoléu mais bonito do que a casa de muitos. Agora, e dentro? Morte, podridão, ausência total de vida. Deus não quer nos transformar num mausoléu. Ele não quer aplicar uma camada de verniz. Não é a reforma da estrutura do velho homem. Deus modela o barro e faz dele um novo vaso. E o indivíduo olha para si mesmo e diz: mas não é possível. Eu não podia ver um dinheirinho fácil e hoje sou um campeão da honestidade. Eu não podia ver uma perna, hoje eu ando e sou fiel. E ele diz: eu não conseguia ser verdadeiro e hoje eu morro pela verdade. Foi que houve. Até o próprio indivíduo se choca. Somos novas criaturas, as coisas vão ficando para trás. É processual, não é varinha de condão. Plim, plim. Ajoelha. Um mentiroso, plim, plim, levanta um campeão da verdade. Pode ser, porque Deus pode. Mas é processual. Provérbios 4:18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Começa fraquinho, vai clareando, meio-dia é luz para todo lado. As coisas velhas vão ficando para trás, nascemos de novo, do alto do Espírito Santo, temos um novo nome, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova fé e uma nova vida. Mas Jeremias aprende também uma outra lição. Deus não faz o vaso segundo o desejo do homem, mas conforme a sua soberana vontade. Olha o que diz aí o capítulo 18. Desce à casa do oleiro, diz o texto, e vê, né? E aprende com ele, que ele fez um novo vaso segundo a sua vontade. Não é o barro que diz ao oleiro: me faça assim, tire esse ponto daqui, eu não gostei desta asinha. Não é o barro que determina. O oleiro é soberano, o oleiro é livre. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 9, verso 20, pergunta: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus e perguntares a quem te fez o seguinte: por que me fizestes assim? Por quê? Quem és tu? Quem é o objeto, pergunta Paulo, literalmente, para perguntar a quem o fez, por que eu fui feito assim? Não é, olha aqui para mim, não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu, mas é a vontade do céu que deve prevalecer em nós. É por isso que o Pai Nosso diz o quê? Seja feita a tua vontade. De que forma? Assim na terra como no céu. Isso é, que seja aqui do jeitinho que é lá. Que assim como tu governas lá, governes aqui. Que aconteça aqui o que acontece lá.
Não é eu que daqui comando o céu, faz isso, faz aquilo, eu decreto, eu mando, eu ordeno, eu autorizo. Tem gente que parece que fica mandando e-mail para Deus, mandando WhatsApp para Deus, mandando SMS. Ainda não fez? Olhe, se o senhor não fizer até amanhã, eu lhe destituo como Deus na minha vida. A soberania não é daqui para lá, queridos, é de lá para cá. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E em último lugar, olha aqui para mim. Deus não dispensa nenhuma etapa na construção de um novo vaso. Se este vaso quebrado tivesse sensibilidade, você acha que ele ia estar sorrindo? Ele ia estar gemendo, quebrado, partido, a mão do oleiro amassando, roda aquele negócio, aperta para lá, aperta para cá. O grande escritor C.S. Lewis, ele diz assim que o sofrimento é o formão de Deus. O que é formão? É aquele instrumento que o carpinteiro usa para aplainar, para tirar nó, para tirar ponta, para deixar a madeira de um jeito que você passa a mão, parece seda, mas para chegar ali, ele precisou usar o formão para passar, para tirar as sobras, para tirar os nós, para tirar as coisas que não poderiam ficar. E já disse alguém pregando que se a madeira pudesse gemer, ela não gemia, ela berrava de dor. C.S. Lewis, e eu conversei com o Dr. James Houston, quando trouxe o Dr. James Houston a Recife em 2004, e eles eram amigos pessoais, eles jantavam juntos toda sexta-feira. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, o maior intelectual cristão do século XX, se realmente ele não acreditava no sofrimento como pedagogia no primeiro momento de sua vida, e Dr. Lewis me disse, é verdade, ele achava que a teoria substituía a prática, até que a mulher que ele amou, depois de tudo, quando o vaso está bonitinho, formado, quando já não há mais nada a modelar, vem a última etapa, Deus leva para o forno, bota no fogo. É como se Deus olhasse e dissesse, meu filho, estou concluindo. Aí você diz, graças a Deus. Falta só um pouquinho. Você pensa, quem sabe um pouquinho é uma pintadinha. Aí Deus abre o forno e bota você lá dentro. Pá! É a última etapa. Porque quando vem de Deus, o fogo não destrói, torna sólido. O vaso destinado fica pronto para o uso. Nós fomos criados para o louvor de Deus, eu e você. Nos quebramos no pecado. Ele está nos transformando dia a dia em vasos preciosos, limpos e úteis. Vasos de honra e para toda boa obra. Somos vasos, é verdade, que nós mesmos nada temos de valor, mas somos vasos que transportam valor inestimável. O apóstolo Paulo diz que aprove a Deus colocar um tesouro em vaso de barro. E posso dizer, bendito o oleiro que nos fez do barro e para nos salvar entrou no barro, encarnou-se no barro, habitou entre nós para fazer de nós vasos de honras úteis para toda boa obra. Portanto, cada um de nós pode estar numa etapa diferente. Talvez você esteja ainda sendo quebrado, quebrada. E ninguém é partido sem dor. Talvez você esteja naquele processo já da moldagem, onde Deus aperta aqui, aperta ali. Talvez você esteja sendo formatado. E se você já está num estágio bonitinho e agradável, talvez ainda falte o forno. Agora, depois de pronto, querido, querida, você vai ver que nós não sabíamos de nada e que tudo Ele fez esplendidamente bem.
Amém? É assim conosco, com nossa família, com nossos filhos, com nosso trabalho, com nossos negócios. Se alguém não quer passar por esse processo, não ande com o Senhor Jesus. Porque esse é o processo da vida cristã. Não é tapete, trono, cetro, coroa. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Cruz é desconforto, cruz é vergonha, cruz é ignomínia, cruz é desprezo, cruz é morte. Mas cruz é a antessala da ressurreição. Só sai glorificado da morte quem passa pela cruz. Só tem a sinfonia estrondosa do túmulo aberto quem passou pelo processo de ter o ego, o self, preso e morto na cruz do Calvário. Jeremias sai dali renovado. Ele olha para Israel e diz: está em processo, está difícil, a nação está quebrada, suja, é caco de nação para todo lado. Mas agora eu sei que um dia, de tudo isso, vai resultar um vaso de valor inestimável, porque quem está trabalhando sabe o que faz. Portanto, aquiete-se. Deixe Deus fazer. Se doer, chore. Deus não quer que nós sejamos praticantes cristãos de uma filosofia budista, de negar o eu, ou de anular. Se está doendo, está doendo. Não é agora. Uma vez em Porto Alegre eu fui a um sepultamento da mãe de um jovem, e havia um grupo cristão evangélico lá, instando as pessoas a não chorarem. Chorar é errado. Ela foi para o céu, é para se alegrar. E eu disse a um: faça isso quando sua mãe morrer. Me chame que eu vou ter o maior prazer em dançar ao redor do caixão dela. Agora respeite. O Senhor Jesus chorou quando soube que Lázaro morreu. O Evangelho, a fé não nos mineraliza, não nos torna elementos insensíveis. Por isso que Jeremias chorou tanto. Está doendo, Senhor, e quem sente dor chora. Eu quero estimular você, meu irmão e minha irmã, e vocês que me veem aí, a não desistirem, a não dizerem ao oleiro pare, mas permitirem que ele vá até o fim. E as coisas de Deus não são tão imediatas, às vezes levam anos, anos e anos. Josué era companheiro de Caleb, os dois no auge da juventude, energia para todo lado. Deus fez uma promessa a Josué e fez uma promessa a Caleb. A de Josué foi cumprida logo. A de Caleb, ele esperou 45 anos. 45 anos fincado, como diz o Matutinho, numa promessa de Deus. Deve ter sido motivo de piada, de anedota, de zombaria. E ele lá. 45 anos depois, Josué diz: e aí? Uma das coisas mais bonitas que Caleb disse na vida foi a seguinte: estou tão disposto como há 45 anos, pode me dar a bênção. Aí Deus deu a bênção a ele,
que é onde hoje está a cidade de Hebrom, a colina de Hebrom. Só que a bênção foi dada, mas ainda tinha um detalhe: para tomar posse ele teve que lutar contra gigantes. Deus está trabalhando. Não desista, nem queira apressar Deus. Ele sabe o que está fazendo. Amém? Incomoda? É incômodo. Mas como eu tenho dito, o melhor vem aí. Nós vamos cantar um louvor. Eu sei que muitos de vocês, eu sou aquele pastor metido que acompanha a vida, que olha, que quer saber como está. E eu sei que há muitos que estão com esse vaso, uns rachados, quebrados. Eu tenho um irmão querido que de vez em quando me manda uma mensagem e diz: hoje eu estou mais quebrado do que arroz de terceira. Há muitos que estão assim. Outros que já estão, que não suportam mais a dor do aperto das mãos do oleiro. Outros que já estão sentindo o calor do forno. Mas eu quero encorajá-los aqui nessa manhã. Digam ao Senhor: continua. Vá em frente. O Senhor nunca fez nada mal feito. O Senhor nunca deixou nada pela metade. E este vaso rachado, quebrado pelas dores da vida e pelos próprios erros, um dia será ornamento na casa do Senhor. Nós vamos cantar, vamos ficar em pé. E eu quero convidar aqui à frente, enquanto cantamos, aqueles que hoje querem dizer: Senhor, continua. É incômodo, dói. Há horas em que as lágrimas rolam. Eu já tive vontade de desistir, de pedir para parar, mas nessa manhã eu estou aqui para dizer: segue, continua. Eu me rendo à verdade de que tu sabes o que tu estás fazendo. Eu não sei, mas tu sabes. Avante, Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, eu quero ser nas tuas mãos. Enquanto cantamos, os que quiserem, venham para cá. E nós vamos orar em nome do Senhor. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. O processo às vezes dura mais do que nós queremos. Na minha vida houve um processo de 11 anos que me pareceram 11 séculos. Várias vezes eu decidi desistir. Mas nas horas mais difíceis eu não largava, fazia de meu travesseiro a minha Bíblia. Essa mesma velha Bíblia que eu uso para pregar,
que minha mãe me deu na noite da minha ordenação. Foram 11 anos de fel, de agonia, para hoje olhar para trás e dizer: muito obrigado. Tudo tu fizestes esplendidamente bem. Deus sabe o que faz, queridos. Nenhuma lágrima sua é derramada em vão. Ele mesmo enxuga dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. O que nos importa é que Ele não para mais. Ele começou e não para mais. Vamos cantar mais uma vez e eu quero convidar outros que eu sei que precisam vir para renovar essa confiança e esse compromisso, dizendo: continue. Até porque Deus não nos dá nada além do que suportamos. Ele nos supre. Ele nos prepara para esse tipo de aula. Cantemos. Como tu